Super Bra. Buenas, tudo bom, ouvintes do Caverna? E aí vocês devem estar se perguntando, né? Pera aí, hoje não é segunda-feira? Hoje não é segunda-feira. Hoje é quarta-feira. Que Super Bra tá fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Quer dizer, se é que esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, né? mas vamos continuar, vamos fingir que hoje é quarta. O que o Super Bra tá fazendo aqui, cara? Que esse cara tá fazendo aqui? Ele tomou conta do canal? Então aí sim, é verdade, eu comprei o canal do Caverna, agora está sob nova administração, no caso, a minha. Não, brincadeira. É uma longa história, mas eu vou explicar aqui, então vamos ser rápidos. É o seguinte, ouvintes, meu canal, cara, ele tomou o segundo taco do YouTube, cara. Ele tomou lá o tacada lá do YouTube e meu canal tá no biquinho do corvo, cara. Tá nas últimas, ele tá deficiente, cara. Ele tá só o cabaço, tá só o pó, entendeu? Então, pro meu canal, né, não ir pro saco, vai ficar difícil de eu ficar postando lá, cara. É isso que vai acontecer, vai ficar uma merda de postar lá. Os meus ouvintes, né, que estão aqui, que escutar o meu canal, falam, então acabou o Super Bra? Não, calma. Não é que acabou. Eu vou voltar a postar vídeos no Super Bra com uma frequência legal daqui a 3 meses, quando essa poeira dos strikes sair fora, entendeu? Enquanto isso não acontecer, eu vou trabalhar pro Caverna, pro Sociedade da Edição e pra quem mais me chamar, sei lá, às vezes o Mangusta me chama pra fazer alguma coisa, eu vou. Que nem no NVP tem o pessoal do Prosa Nova lá, eu tenho um programa lá que às vezes eu apareço junto com eles. Então eu vou fazer esses projetinhos aí até a poeira baixar. Quando a poeira baixar eu volto às minhas condições normais e posto no meu canal. Então fiquem tranquilos, né? Mas por hora vai ter algumas coisas assim que eu queria postar no meu canal, que eu vou ter que postar aqui, não que seja um problema pra mim, eu fico muito feliz de postar aqui. Tem 3 caras que eu sou muito grato, né, que me ajudaram nesse começo aí no YouTube, que foi o Hernani, né? O Hernani me ajudou muito, o próprio Ratão, não tem como esquecer o Ratão, que literalmente meu canal chegou a 100 inscritos numa velocidade rápida, graças ao Ratão, e até agora eu não entendi por quê. Porque o Ratão me ajudou, porque, sei lá, né? eu fiquei pensando, pô, será que o Ratão vai me ajudar? Meu, o cara ajudou pra caramba, entendeu? Até mandou um direct lá no Twitter lá uma vez, que deu um problema, mas já passou isso aí tudo. Então o cara é gente fina pra caramba, me ajudou muito. Só tenho a agradecer ao Ratão e o Hernani. E também ao Caverna, né, cara? Que o Caverna que me deu a oportunidade de meter esse programinha aí com vocês. E o programinha tem sido um sucesso. Entendeu? E eu fico muito feliz, cara. Então, vamos ver se esses vídeos que eu vou postar aqui vão fazer um sucesso parecido ou até maior, né? Vamos ver, né? Ficaria feliz que isso acontecesse, mas tudo bem. Então acho que vocês já estão bem esclarecidos, estão a par da situação. Então vamos dar introdução ao nosso vídeo. E bem, o vídeo de hoje, cara, é sobre um filme. E eu literalmente, esse vídeo ele ia pro meu canal, cara. Eu queria fazer ele pro meu canal porque eu já tinha falado de um filme lá, que foi o De Olhos Bem Fechados. Inclusive eu acho que esse vídeo é um dos poucos que eu não tirei do canal, ou já tirei também, não sei. Eu tinha que privar uns 400 vídeos, porque senão ia dar merda. Então também tô explicando isso aí pro ouvinte, caso o ouvinte que pensa, o cara privou os vídeos, o cara é um falso, ele deve ter mudado de opinião, ele deve ter arrumado uma namorada esquerdista. Sim, também tem essa parte, tô namorando com uma esquerdista agora, não, brincadeira. Só tem a parte dos vídeos privados mesmo, porque, sei lá, eu tenho um vídeo lá onde eu falo de Jujuba, aí é melhor eu apagar esse vídeo pra não dar merda com o YouTube, entendeu? Apesar que na maioria dos meus vídeos eu falo de Jujuba, então fica meio merda. Aí eu acabei tirando os vídeos que tem os títulos mais perigosos, tirei os vídeos que tem as thumbs mais perigosas e deixei lá sei lá, cara, só os videozinhos mais de boa, né? E sei lá, também é um tanto quanto estranho. Já vamos fazer uma teoria da conspiração aqui, todo mundo gosta. Que, assim, cara, meu canal caiu depois de eu fazer um vídeo onde eu citava algumas pessoas assim meio indigestas, né, na terceira posição. Esse vídeo onde eu cito essas pessoas ainda está no ar, mas eu realmente tenho medo também, então talvez eu tire ele também, porque vai saber, né? Vai saber se não foi denúncia em massa, né?
não dá pra saber, cara. É meio pesado, mas eu cito uma igreja assim meio indigesta na terceira posição. Eu cito um cara assim que, sei lá, é meio estranho, ninguém confia muito nele, então não dá pra saber. Eu só sei que logo no meu próximo vídeo ele já caiu. Logo na sequência eu postei. Não, ainda consegui postar um vídeo e no outro já caiu. Então sei lá, vai saber. Mas para não dar merda, já privei, já expliquei bem. Então vamos dar sequência logo, porque chega, né? Então, e hoje eu vou falar sobre um filme, ouvintes. Um filme. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, filme? Que filme que você vai falar? Então, no meu canal eu tinha dado a introdução a uma série, cara. Série não, eu nem chamava aquilo de série. Eu fiz um vídeo falando daquele filme de Olhos Bem Fechados. E eu pensei, pô, não vai dar muita... Ninguém vai ligar muito, vai ficar na média do canal, eu acho, né? O pessoal gosta do assunto, mas não vai ser um estrondo que nem foi. E foi. É o vídeo literal com mais visualizações do meu canal, né? E eu tive que privar, eu acho. Não sei, não lembro. Mas aí eu falei, legal esse vídeo aqui, caramba. O pessoal gostou, tinha um monte de gente comentando. Tinha gente que tava até de fora da bolha, assim, que acabou chegando no vídeo. Como você disse, porque teve um cara comentando assim, análise de moleque. Então ali eu tive certeza, cara, que era um maluco de fora da bolha. Porque eu acho que ele tá esperando que ia ser uma puta análise, cara, de um cinéfilo explicando cada mínimo detalhe. E não, cara, eu só fiquei zoando lá o filme. No final eu expliquei por que aquele filme ele tinha mensagens subliminares sobre seitas satanistas, né, dos Estados Unidos que acabam praticando festinhas escondidas, né? Mas o cara ficou meio puto porque ele pensou que ia ser uma puta análise. E aí eu falei, pô, legal, hein? Então eu preciso trazer um filme de novo aí pro canal. O problema, ouvintes, é que os filmes que os ouvintes querem, cara, é meio merda, tipo... A hora do rush. Eu vou ficar aqui explicando meia hora sobre como o Jack Chan, entendeu? É uma espécie de introdução do chinês, entendeu? Na sociedade americana para conquistar ela aos poucos, entendeu? Os americanos normalizarem a figura do chinês na sua sociedade, entendeu? Entendeu? Não tem como, cara. É muito difícil eu falar de uns filmes desses. Mas tem alguns em específico que dá pra falar. Por exemplo, alguns ouvintes deram boas sugestões. E eu já tava querendo falar do Eles Vivem. O problema do Eles Vivem, cara, é que eu preciso achar pra assistir. Porque eu tenho... Desculpa, né? Alta classe, né? Alta sociedade. Eu tenho 3 serviços de streaming, né, cara? O Disney, a HBO e a Netflix. E a Amazon também. Então são 4. Desculpa aí, ó. Riqueza é pra poucos. E eu preciso procurar e ver se não tem nenhum desses, cara. Geralmente tem. Eu tô achando que vai ter na HBO. Não sei porque, tô com esse feeling. Mas dane-se, né? Não é pra isso que eu estou aqui. Eu já enrolei muito ouvinte. Então vamos falar do filme que eu vou falar hoje. Finalmente chegamos nele. Que é A Bruxa, cara. A Bruxa de 2015. Não é a Bruxa de Blair, aquela mais antiga, que até que é legalzinho, mas eu não sei porque o pessoal fala, esse filme é muito bom. Não, cara, esse filme é meio merda, entendeu? Os caras não tinham dinheiro pra nada e tiveram uma boa ideia e acabou dando certo. Mas o filme em si não é muito bom. E a Bruxa nova, a Bruxa de Blair nova também, que saiu aí, que é 3 vezes mais bosta que a antiga, porque os caras tinham dinheiro e conseguiram fazer um filme de merda, cara. É impressionante. É impressionante, cara. Filme de terror, cara, é muito difícil ser bom. A maioria é mediano. Mas no caso desse, ele é bom, cara. Ele é bom, assim, no nível de ser um clássico do horror mesmo, entendeu? E coitado, é um clássico incompreendido. Porque na época que esse filme saiu, eu não sei, alguns ouvintes não vão lembrar desse filme. 2015, tava meio no hype, assim, daqueles filmes do Invocação do Mal, sabe? Então, todo filme tinha que ter aquele jumpscare, aquela coisa do terror, que vinha os monstros, ai, que medo, ai, entendeu? Então, quando esse filme saiu, o pessoal pensou, vai ser nessa pegada aí do Invocação do Mal, entendeu? Ou seja, eles pensaram que ia ser um filme de terror comercial, né? E o ouvinte deve estar se perguntando, o que é um filme de terror comercial, Superbraço? Você pode me explicar? Cara, é simples, é um filme de terror que é feito em Hollywood pra vender. Então, antigamente, o filme de terror comercial era o filme do Jason. Aí você via que saiu um monte de filme do Jason.
entendeu? Hoje em dia é um filme do Invocação do Mal. Aí sai um monte de filme na pegada do Invocação do Mal, tentando imitar aí pra fazer o sucesso. E geralmente é tudo uma bosta, cara. Então esse filme, muita gente pensou que ia ser nessa pegada. E aí um mundo de gente foi pro cinema. Um mundo, cara. Tem até aquela atriz lá, bonita pra caramba, que é a personagem principal. Então um mundo de gente foi no cinema, falou, não, vamos ver esse filme. A gente vai cala a boca e pegue meu dinheiro, entendeu? Então foi isso. E o filme é isso mesmo? Então, eu não assisti na época que lançou. E eu não acompanhava muita review de cinema nem nada. Então eu não tinha noção do que era esse filme. Quando eu fui assistir ele, eu tava junto com meu pai, cara. Então a gente falou, vamos ver esse filme aí e tal. Meu pai e eu, a gente assistia bastante filme de terror junto e tal. E aí a gente, vamos ver esse aí tá de boa aí, parece legal. Então a gente foi assistir. Então, eu assisti essa vez, só que eu esqueci, né, de tudo. E eu acabei assistindo de novo aí esses dias, faz uns 2 dias, pra ficar mais fresco na memória. Porque senão eu não ia lembrar de nada, ia ficar mal feito o vídeo. Que nem os últimos 2 que eu tentei gravar antes de assistir o filme. Ficou uma merda e eu falei, não, vou assistir o filme, vou pegar um tempo, vou assistir o filme. E aí sim eu vou poder falar dele com autoridade, né? E não só ficar vendo review, que é uma merda, é que eu acabo vendo uma review geralmente uma opinião mais enviesada. Ou até, né, uma interpretação própria que fica uma merda, né? Então, eu assisti o filme, então vamos lá. Finalmente vamos dar início à história do filme, né? Depois de 40 minutos, né? Vai ter um ouvinte que vai colocar assim, ele começa a falar no... Pode pôr, eu perdoo se você colocar, porque realmente eu dei uma puta contexto, né? Então, agora sim, prometo que nas minhas próximas aparições não vai ser assim, né? Só porque essa é a primeira e aí eu tive que explicar tudo isso. Então vamos lá. O filme, cara, começa numa comunidade puritana, cara, na Nova Inglaterra, ou seja, eles estão nos Estados Unidos. E aí, cara, os puritanos estão lá putos demais, porque o pai da menina, inclusive é uma família, né? Esse filme começa mostrando a expulsão de uma família de uma comunidade puritana. Então tem o pai, a mãe, o bebê, que eu acho que já era nascido nessa época, né? É que eu pensei que ele nascia depois, mas não, ele já estava nascido. Os 2 gêmeos, o irmão, o menino, que é o menino mais velho, né? E a Thomasin, que é a menina mais velha. E o menino é Caleb e a menina é Thomasin. Os nomes não são muito importantes assim no filme, é mais da Thomasin e do Caleb que importam mais. E eles estão lá na comunidade lá deles, puritana. E o pai deles, cara, é um trouxa, cara. Sabe aquele cara meio, eu me acho aqui? Ele se achava, entendeu? Ficava falando, não, a gente tem que evangelizar todo mundo aqui, não sei o que. E os caras da comunidade, calma, mano, não é assim, cara, entendeu? E aí, puto com isso, ele chegou lá, falou na cara do tribunal, não, então eu saio daqui com orgulho e com o chapéu na cabeça que eu segui a palavra de Deus, entendeu? Aí, igual nas igrejas universal, quando separa, sabe? Que eu não sei se os ouvintes sabem, mas é muito comum isso acontecer. Opa, não posso ficar falando muito da Universal, que eu acho que eles quase derrubaram meu canal aí recentemente. Então, vamos seguir aí. Então, aí os caras ficaram putos, né? Falaram, não, vamos vazar dessa merda, cara. Esse lugar aqui tá uma bosta. E também eles foram convidados a se retirar. Então não tinha muito o que eles faziam naquela comunidade. Eles acabaram vazando, né? Então pegou a família, foi todo mundo, se mandou dali. Aí eles chegaram num lugar novo, né? Eles encontraram um solo que supostamente parecia abençoado. Aí o pai desceu da carruagem, orou lá com a família, obrigado meu Senhor Jesus Cristo, obrigado por me dar esse lugar tão amado, obrigado, tal. E aí, beleza, né? Ficaram lá. Aí a família se estabeleceu lá, já juntou um barraquinho ali, né? Fez uma casinha lá bonitinha pra eles. Tava vivendo a vida. Aí a mãe, que tinha tido o filho, né, tava com o bebê, ela falou, toma assim, quebra um galho aí pra mamãe, cuida do menino, cuida do menininho aí, entendeu? Por favor. Aí a Thomasin, beleza mãe, vou cuidar sim, entendeu? Aí a Thomasin tava lá no rio, né, a Thomasin lá, a menina, ela tá, sabe aquelas menininhas assim que já tá na metade da puberdade, já tá no top, já tá legal, já tá em dia. É a Thomasin, né, tá lá. Nesse filme ela faz papel de menina nova, mas aí acho que ela já tinha uns 18, 19 anos, né, atriz. Ela tá lá, tal, brincando com o bebê no rio. Bu, né, sabe aquela brincadeira que você cobre a cara e tira a mão assim e fala bu. E por alguns segundos sua cara tá coberta, ou seja, você não tá vendo a criança. Então é isso que a Thomasin tá fazendo. Ela fica lá, bu, tentando assustar o bebê, bu, aí o bebê, sabe aquela risada gostosa de bebê? Não é desse jeito, mas é aquela risada.
Aí o bebê todo animadinho lá rindo, cara. Sabe o que acontece? Quando ela faz um bu de novo, o bebê sumiu. E essa cena, cara, ela é pesada, cara. Porque quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia que o bebê ia sumir. Eu já tava assim, pensar, talvez ele suma, né? Que essa cena é um tanto quanto previsível, assim. Mas eu falei, não acho que vai sumir, cara. Na segunda vez você fica um peso no coração, cara. Porque, tipo assim, é uma merda, cara. Entendeu? Você sabe que aquilo lá vai desaparecer, aquela coisa tão preciosa vai sumir. É meio punk, né? Aí a Thomasin já se desespera, já fica maluca. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Aí ela tenta correr atrás, não acha. Bom, resumo, a Thomasin não acha o bebê. E aí os pais ficam preocupados, tudo. Mas não tem muito o que fazer, né? E aí o filme dá um corte, né? O filme mete um corte, vela da mãe, e mostra lá a primeira vez que a gente tem contato direto com a bruxa, cara. A bruxa, ela aparece, né? Ela tá lá na cabaninha de bruxa dela, né? Aí ela mostra ela pegando o bebê. E essa cena é pesada, cara, porque ela pega lá com carinho, mas você sabe o que ela vai fazer com o bebê, entendeu? Aí ela pega, ela fica lá que dá uma lisadinha nele, dá uma mexidinha nele e tal. Mas mostra ela pegando uma faca. E bom, a gente sabe o que acontece ali. Ela faz manteiga com o bebê. É literalmente isso. Eu sei que não deveria rir disso aí, mas ela faz. Ela dá até pra ouvir o barulhinho assim, tchá, 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 dela batendo assim o que restou do bebê no pote, assim. É meio pesada essa cena. E aí ela pega e passa no corpo assim as partes do bebê e tal. E aí termina, né? Termina essa parte pesada do filme, parte meio grotesca. E aí já corta, né, pra uma cena da família, né? Família arrasada, a mãe chorando, as crianças tristes e tal. E aí mostra o Caleb. O filme começa a dar um enfoque maior no Caleb, que é o irmão mais novo lá. E ele pega e vai caçar junto com o pai dele. E durante essa caçada, eles estão lá de boa e tal. E o menino começa a questionar o pai. Pai, o menino foi pro inferno, meu irmão Samuel foi pro inferno. O nome do bebê era Samuel. Samuel foi pro inferno. Aí o pai, então filho, como puritano, né, eu não posso falar isso, porque nós já nascemos no pecado e tal. E eu queria te dizer que ele foi pro céu, mas aí cabe a Deus decidir e tal. E fica falando esse papo. Mas na real é meio que ele acreditava, assim, no fundo, o pai e a mãe, eles acreditavam que o filho tinha ido pro inferno, entendeu? Porque ele não tinha sido batizado. Então eles tinham esse pensamento que ele tinha ido pro inferno. E ele, o pai ficava falando, não filho, então ele talvez tenha ido pro céu, mas eu não posso te falar, eu queria te afirmar com 100% de certeza, eu mais queria te dizer que ele foi pro céu, mas cabe a Deus decidir. E ele ficou nesse papo velho aí, nesse papo estranho. E no final das contas, cara, o filho ficou lá com as dúvidas, ele continuou com as dúvidas, que o pai não respondeu nada, e eles acham um coelho. E tenho sempre o olho grande nesse coelho aí, todas as vezes que ele aparece, porque o coelho ele é meio fechado, cara. Ele é meio do time do bicho ruim, sabe? Ele é do time do Lulu. Aí o coelho aparece lá, o pai, ó o coelho ali, filho, ó o coelho ali, menino, ó o coelho ali. Aí eles pegam assim, eles pegam a arma, tudo, tá lá, pá, o pai tenta dar um tiro, uma arma falha e voa lá, pólvora quente na cara do pai. Não machuca muito o pai, mas é chato, né? Que dá uma dor assim, voa no olho dele lá, um negócio, machucou um pouco o olho dele. Mas nada que interfere no filme. Aí o pai cai no chão, meu cara, filho, meu Deus. E lembrando, o cara que faz o pai, o ator que faz o pai, ele tem uma puta voz grossa, cara. É literalmente o tapetinho, sabe? É nesse nível a voz do cara, é uma voz assim grossona. Então o cara tem uma voz assim puta grossa, meu. Aí falou, filho, machuquei a cara aqui, filho. Aí o filho, ai meu Deus, pai, socorro, me ajuda, alguém. Começa a gritar lá, não, brincadeira. Ele só ajuda o pai lá e os dois pegam e plantam armadilha lá pela floresta também, né? Porque o pai gastou um dinheiro aí com as armadilhas e o filho pega e fala, pai, essas armadilhas aí, pai. Aí o pai fala, filho, vou ser bem sincero com você, vou falar de pai pra filho, eu vendi o cálice de prata da sua mãe, mas relaxa, ela não vai saber, ela não vai desconfiar. E aí quando ela descobrir, ela já vai estar melhor por causa do bebê, e aí eu vou explicar tudo pra ela, ela vai entender. Aí o filho, tá bom então, pai, é isso aí, tudo nosso. E eles pegam, volta pra casa, né? Tudo triste, assim, que não consigo pegar nada. Chegando em casa, tá lá, né, a menina, a mãe, né, a mãe sai assim, falou, o que vocês estão aprontando o quê? Aí o filho mente, conta uma historinha lá, e o pai só escuta o filho mentindo.
E beleza, passou-se um tempo, a Thomasin lá tira a sopa do pai, que ela pegou a sopa pra lavar. E é isso, aí eles pegam e ficam lá lavando roupa no rio, enquanto aí a Thomasin tá lá falando com o irmão, irmão, então, você tá bem aí, irmão? Que você tá meio triste e tal. O irmão só de olho nas tetinhas da Thomasin lá, dela lavando a sopa do pai no rio. O irmão, Thomasin, também sim, não, ele tava com uma cara fechada assim, tá. Ele já tinha olhado, inclusive, as tetinhas da Thomasin de manhã, antes de sair, no momento que a minha gata atrapalha o vídeo. Ele já tinha olhado antes de sair pra ir caçar com o pai. E ele tava olhando de novo. E ele sabia que aquilo era errado, né? Ele falou, pô, isso aí não pode, é uma coisa errada. Eu não posso ficar olhando as tetas da minha irmã. E aí os ouvintes daí tá puto, falando, mano, esse cara aí tá olhando as tetas da irmã, velho. Como assim? Mas, ouvintes, releve. Eu sei que é meio errado, não é certo você fazer isso. Mas pensa que a única figura feminina, né, que tem uma faixa etária próxima da dele ali é a irmã. Então é melhor ele olhar as tetas da irmã do que olhar as tetas da mãe. Então ele ficava lá olhando, mas não era na maldade, cara, porque o menino tá entrando na puberdade, né, cara? Então essas coisas acontecem. E aí ele olhou assim um pouco, mas a Thomasin olhou de novo pra ele. E aí ela meio que dá um abraço nele, põe pra dormir nas tetinhas dela lá e... a menina toda na boa intenção, né? Ai, deixa eu cuidar do meu irmão aqui. E o irmãozinho lá só aproveitando, né? E aí chegando os gêmeos, né? É a primeira aparição dos gêmeos, assim, lá no filme, assim, mais pesada, assim. Que eles começam a falar que o Black Phillip tá falando com eles. E esses tentam falando, quem que é o Black Phillip? O Black Phillip é o bode da família, cara. Então é aí que começa a coisa a ficar um pouco mais estranha, né? Começa a descambar um pouco, né? Que eles falam, o Black Phillip tá falando aí com a gente, porque ele disse que você é uma bruxa, Thomasin. Foi você que levou a neném, o bebê, o Samuel. E a Thomasin fica puta da vida, né? Pega e fala, não fui eu. Aí ela, foi você sim. A gêmea lá fica zoando lá a Thomasin, tal. Aí ela, não fui eu não, tal, seus otários. Não sei o que. E aí ela pega e fala, então fui eu sim, né? Que a Thomasin fica puta. Sabe quando os caras ficam te chamando de gay? Muito tempo os caras ficam, você é gay, mano. Aí os caras, você é gay. Aí chega uma hora que você se assume gay e dá a bunda pra todo mundo. Brincadeira, gente. Não que eu tenha feito isso, né? Não, brincadeira. Mas falando sério, chega uma hora que você fica puto, né? O cara fica te zoando muito tempo, né? O cara fica, sei lá, te chamando de bosta muito tempo. Pra falar, sou um bosta mesmo, velho. Vai se ferrar. E foi o que a Thomasin fez. Ela ficou tão brava que ficaram chamando ela de bruxa, que ela falou, então eu sou a bruxa mesmo. Eu saio à noite, eu roubo bebezinhos, eu subo nas árvores, eu flutuo enquanto eu faço pacto com o diabo. Falou um monte de coisa pesada lá pra gêmea. Eles ficaram assustados e saíram correndo. Aí o irmão pegou e falou, Thomasin, por que você fez isso, cara? Você não pode fazer isso com as crianças, velho. Você é idiota. Aí ela falou, eu tô cansada disso. E ela meio que fica triste lá, o irmão dá um abraço nela, fala, não, fica de boa, Thomasin. E eles voltam pra casa que já tá escurecendo, né? Aí durante a noite, o pai escuta lá a mãe chorando, né? Primeiro a mãe acusa, né? A Thomasin, né? Que eles estão no jantar. Aí a mãe pega e fala, então, Thomasin, cadê minha xícara, meu? Minha xícara de... Xícara não, meu cálice de prata. Cadê meu cálice? Hein, ô Thomasin, você tá de zoeira comigo? A Thomasin, mãe, não sei, mãe. Não tá lá no baú? Aí a mãe, não tá no baú, Thomasin. E a mãe começa a acusar a Thomasin, pega e fala, ela roubou. Aí o pai pega e fala, não. O pai que tinha pego o cálice fala, não foi ela, não. E ele fala lá com aquela voz de autoridade e tal. E a mãe, então tá bom, então não foi ela. E beleza, aí as crianças pegam, sobem, vai tudo dormir, enquanto o pai e a mãe ficam numa conversa lá no quarto. Durante essa conversa, a mãe pega e chora, né? Começa a chorar desesperada. Fala, a gente tá com fome aqui, a comida tá acabando. Eu falei, calma, amor, não chora alto não, filho, que senão as crianças vão ouvir. Chora lá, fala um monte. E aí no andar de cima lá, só o pessoal escutando. Aí o pai pega e fala assim, de manhã eu vou pegar a Thomasin, eu vou levar lá pra vila. E aí eu vou vender ela ou pros não sei quem, ou pros não sei o que lá, né? Duas famílias que ele fala lá, eu esqueci o nome das famílias. E ele pega e fala, eles são bons cristãos, eles não vão causar mal nenhum pra Thomasin não, então pode ficar tranquilo. Aí beleza, aí a Thomasin fica com... fecha, né? Ela fica, que medo, né? Você vendido, não vou mais ver meus irmãos. Não acho legal essa ideia. Ela fica triste e tal, fica com uma cara assim pesada. E aí o irmão pega e fala, não vou aceitar isso. Aí durante a noite lá,
O irmão pega, vai de miúdo assim. E ele ia pra floresta sozinho, bem corajoso ele. Aí ele pega, tá lá olhando o cavalo pra ir pra floresta. Aí chega Tomassinho e fala: ô, pra onde você tá indo? Aí o irmão: ah, não, vou pra floresta lá, vou ver as armadilhas que eu e o papai colocamos. Vou ver se elas já não estão de boa lá. Aí a Tomassinho: não, cara, você não pode fazer isso porque não sei o que. Não, eu vou. A Tomassinho fala: então eu vou junto. Aí fala: não, então você não vem. Aquelas coisas de filme, sabe? Ah, então você não vem, Tomassinho. Aí a Tomassinho pega e fala: então eu vou contar pros pais. Aí ele pega e fala: ah, então tá bom, então vem, cara, para de ser chata. Aí monta a menina no cavalo e sai andando com ela ali pela floresta. Aí os dois ali: oh, que flor, caminho bonito pela floresta e tal. Aí eles acham as armadilhas, né? As armadilhas tá de boa lá, tá com os coelhinhos. Aí o menino fica feliz aí, então assim, aí a gente vai passar fome, você não vai ser vendido. Aí todo mundo: ah, que alegria, tal. Aí o que acontece logo na sequência? Eles topam com o coelho, cara. E lembra que eu falei, né? O coelho é coisa ruim, o coelho não é muito bom não. O coelho não é um servo de Jesus. Aí o coelho ficou olhando assim pro cavalo, ah, meu Deus, o coelho! E ele sai correndo junto com a Tomassinho. O menino perde a Tomassinho, né? Deixou ela escapar. E aí o cachorro do menino sai correndo pra algum lugar, atrás de alguma coisa. O menino: oh, cachorro, volta aqui, cachorro. E aí eles pegam e o menino vai correndo atrás do cachorro. Aí só dá aquele barulho lá de cachorro quando o cachorro se machuca, sabe? Aí o cachorro morreu lá, cara. Aí o menino encontra o cachorro, ele ainda tá meio respirando, mas sabe quando já tá nas últimas? Então, aí ele encontra lá o cachorro lá meio estraçalhado assim, fazendo aquele barulho que o cachorro faz, mas todo morto já. Aí ele fica com medo e ele vê a cabana, né? Ele acha uma cabaninha, o menino, enquanto isso eles vão só orando: Deus, Jesus, me protege, Jesus, me ajuda, Jesus, eu te amo, meu Senhor Jesus Cristo. Tal. Ele acha a cabana e de dentro da cabana, assim, das trevas, né? Em vez de sair um monstro, um demônio, não, sai uma mulher bonitona. E ela pega e fala: ah, e aí, ô Caleb, você tá bem, Caleb? Aí o Caleb: oh, tô bem aqui e tal, né? E a mulher tem umas tetonas assim. Ao contrário da Tomassinho, que tem aqueles peitinhos de menina. a mulher tem umas tetonas assim, aquelas tetonas assim bruta. Aquelas tetonas assim de pôr em cima da mesa assim, pá. Entendeu? Aí ela pega e fala: tá, o menino meio tímido, meio constrangido. E a bruxona vai só chegando assim no talento, né? Na sedução, na arte da sedução. E dá um beijo assim no menino, começa a beijar ele. Só que aí mostra, né, a mãozona assim da bruxa, assim, colocando a mão assim na cabeça do menino, mostrando que ele foi pego pela bruxa. Enquanto isso, a Tomassinho, né, ela saiu disparada com o cavalo correndo que nem um louco, acabou batendo no tronco. A Tomassinho ficou lá desmaiada e ficou lá no chão que nem um pedaço de bosta. Essa parte do filme, olha como a memória do cara é boa. Eu não lembro se ela é encontrada pelo pai dela ou se ela volta pra casa, né? Eu não consigo lembrar o que aconteceu. Eu sei que quando ela chega lá no ambiente da casa dela, a mãe começa a acusar ela de um monte de coisa. Começa lá: sua bosta, sua lixa, você que roubou a taça e tal. Aí o pai finalmente assume. O pai pega e fala: ó, amor, então fui eu que vendi a taça lá pro mercado, porque pra comprar as armadilhas, não foi a Tomassinho não, entendeu? E aí a mãe fica meio que tipo: então isso aí é verdade. Ela dá um abraço assim na Tomassinho, né? E ela volta pra casa junto com a Tomassinho assim, mas já meio puta já com a Tomassinho, porque, mano, né, a menina perdeu o irmão já agora de novo, entendeu? Olha o tanto de cagada que essa menina vem fazendo aí. E o pai assim já meio: que coisa, hein? Que coisa assim, meio: o menino sumiu assim. O pai ainda defende a menina, mas já meio: não sei não, hein? Mas beleza. Aí tá lá, já tá na janta lá, a família. Aí a mulher pega, escuta uns barulhos assim. Ela pega e fala: Tomassinho, você não coisou os bodes lá no estábulo, Tomassinho? Pelo amor de Deus, Tomassinho, você também só faz merda, hein? Aí: não, desculpa, mãe, foi sem querer aí, pô. Aí ela pega lá: tô caminhando de boa. Aí chegando lá perto do lugar lá, tá só o coelhão lá olhando assim. Aí ela prende lá, faz carinho nos bichos. Na saída ela encontra o irmão dela lá pelado. Ai, socorro, não sei o que. Ela começa a gritar o pai vê e tal. Aí o filme já corta, né? Já corta pro outro dia. O irmão já tá lá de cama, lá todo estranho, todo duro na cama. E aí os gêmeos, né? Lembra que a Tomassinho tinha falado um monte de coisa horrível pros gêmeos, né? Tinha falado lá um mundo de coisa. Aí os gêmeos estão perto do irmão lá.
Aí o Gêmeos pega e fala, a Thomasin é a bruxa, ela admitiu lá no coisa. Aí a mãe já olha, você é a bruxa. E aí começa um caos generalizado em volta do irmão que tá lá desmaiado, que nem um pedaço de bosta. E aí a Thomasin fala, eu não sou bruxa, pai, vocês têm que acreditar em mim, esses gêmeos estão mentindo e tal. E aí o pai fala, eu tenho o teste puritano pra saber se a menina é bruxa. Aí ele põe ela de joelho e fala, você é bruxa? Ela, não sou bruxa, não. Aí fala, então tá tudo certo, você não é bruxa. Não é assim que acontece. Aí o menino pega, ele começa a se tremer todo, cara, todo. Começa a tremer, falar um monte de coisa estranha. Sangue, asas azuis, não sei o que lá, o Palmeiras não tem mundial, lá, começa a falar um monte assim, tudo, meu Deus, o menino tá morrendo, ajuda ele, aí começa a fazer aquele negócio assim, apontar pro menino, ele tá morrendo aqui, o socorro, e eles começam a orar, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, não sei o que. Enquanto isso, cara, os gêmeos, eles começam a tremer igual o menino, eles começam a imitar o menino, começam a se tremer igual, e aí toma assim, olhem aqui, vocês têm que orar, seus servos do diabo. Aí o pai, não, toma assim, ora aqui comigo. Aí todo mundo começa a orar em volta do menino, os três, né, que ainda são da família orando lá, enquanto os outros três ficam tremendo. Aí chega uma hora que o menino pega e para de tremer, aí eles ficam de olho assim no menino. Aí ele dá um sorrisinho assim, todo meio de satisfeito. Essa parte é meio bizarra. Aí ele levanta assim, de braço aberto, e começa a falar, meu Senhor Jesus Cristo, invade não sei o que. Essa cena é muito pesada, porque dá agonia, que você sabe que não é o menino que tá falando ali, é o demônio que tá caçoando já. Ele pegou, não sei o que, invade, me transborda, e não sei o que. Ele pega, cai assim, já cheio de sangue assim, porque ele tinha vomitado lá uma maçã lá do demônio, do anticristo. E aí ele pega assim, cai já assim no colchão, já dando os últimos suspiros, pega e morre. Aí a mãe pega e fala, acorda filho, acorda, não sei o que, e tal. Aí ele não acorda, fica lá duro. E aí a Thomasin vai lá, meu irmão. Aí a mãe, sai daqui, demônio, sai daqui, bruxa. Aí a Thomasin, e sai de lá chorando, toda quebrada, né? E os gêmeos ficam lá que nem uns dois pedaços de bosta lá deitado no chão. Aí a Thomasin sai do lado de fora, chorando. E o pai vai atrás, Thomasin não chora, Thomasin, e dá um abraço nela. E ele pega e fala, Thomasin, fala a verdade pra mim, eu não vou poder te defender diante do conselho, porque ali a merda já tava federal. Porque até então, até o bebê ter sumido, beleza, porque poderia ter sido um lobo, né? Que era o que o pai ficava mentindo, falando, não, foi um lobo. E aí a mãe acreditava que tinha sido uma bruxa, né? Mas o pai, não, foi um lobo, então foi um lobo. Aí, até ali, beleza, poderia ter sido um lobo, mas depois do que o menino fez, cara, era coisa do diabo, era coisa do demônio, e tava nítido. Aí o pai falou, não, o conselho vai vir aí, entendeu? Eu vou chamar o conselho e eles vão te julgar, Thomasin. Aí Thomasin pega e fala, não, eu não sou bruxa, começa a falar, debater com o pai pra ela, não sou eu, não sou a bruxa, você tem que, pai, na verdade, são gêmeos, não sei o que, eles têm falado com o bode, eles estão conversando com o bode é o bode é o demônio, pai, mata o bode que tá possuído, o bode que tá com o diabo no corpo e tal. E o pai falou, para de graça, Thomasin, para de graça, e fica puto. Aí o Thomasin fica puta também e joga na cara dele, fala, você, papai, você é um merda, porque você falou do cálice lá pra minha mãe tarde demais, entendeu? Você falou do cálice pra ela já tava puta comigo, já tava pistola comigo. Você, pai, você é um merda, você pegou e mentiu pra mãe. Você não sabe caçar direito, você é um submisso. Falou, cara, jogou na cara do pai dela, que o pai dela era gado, pô. Você é um merda, meu. Você é submisso aí, minha mãe, entendeu? Você obedece tudo que ela fala. Você é um pedaço de estrume, meu. Nossa, falou um monte pro pai. O pai, tava assim, cala a boca, entendeu? Ele falou, cala a boca, fica puto com ela. E aí ele pega lá, vai lá pro gêmeos, né? A Thomasin fala, são gêmeos. Aí ele vai junto com a Thomasin, assim, arrastando ela, leva ela até os gêmeos. E aí os gêmeos deitam lá numa cama. Aí o pai pega os gêmeos, vocês estão falando com o demônio, né? Vocês estão falando com o demônio. Aí Black Phillip, lá falando do Black Phillip. Aí ele joga assim, as crianças falam, essa parte é engraçada, que ele pega e fala assim, se o cabrão fosse o diabo, eu mesmo dançaria com ele. Aí ele pega as crianças, joga tudo no celeiro lá junto com o Black Phillip e pronto, e tranca elas. Ele bate lá a madeira lá na porta e deixa elas fechadas lá. Isso aí, o filme já tá aproximando do final, né? Aí ele enterra lá o menino junto com a mãe, né? Só os dois foram no enterro do menino. Os irmãos estavam trancados no celeiro. O pai pega junto com a mãe e vai dormir. Enquanto isso, né? Enquanto anoitecia, os irmãos lá tá conversando lá, tal, os três que estão presos.
Aí o Thomasin pega e fala, mas é verdade que o Black Phillip fala com vocês, entendeu? Agora vocês têm que ser sinceros comigo, é verdade. Aí os meninos, ele conversa com a gente às vezes, tal, não sei o que. E eles conversando lá, todo mundo com medo, né, que tá anoitecendo. E aí pronto, chegou a noite, chegou o escuro da noite. Durante o escuro da noite, o filme faz um paralelo entre duas cenas, né? Tem uma cena da mãe lá e uma cena dos filhos. A mãe, ela tá numa espécie de sonho, cara, mas sonho lúcido, porque o que acontece? O cálice, ela acorda assim, ela vê o cálice tinha voltado, né, o cálice ali. Então o filme já mostra rapidamente, né, que aquilo lá é um sonho, né, o cálice já simboliza que aquilo é um sonho, o cálice de prata. E aí ela senta numa cadeira lá e ela vê os dois filhos dela, né, o Caleb e o Samuel, né, que são os dois meninos que ela tinha perdido. Aí ela pega e fala, ai, meus bebês, vocês voltaram. Ela abraça eles, tal. Aí o Caleb que fala, né? O Caleb, mas não é o Caleb que tá ali. Tanto é que a voz do Caleb é uma voz diferente, se vocês prestarem atenção. É uma voz assim, sussurrada. Essa voz assim, ó, sussurrada, sabe? É aquela voz de sussurro. Então, é aquela voz de sussurro. E ele fala, ó, mãe, então, eu sei que você quer dar leite pro menino Samuel aí, que ele deve estar com fome, tal, mas folheia aqui o livro comigo, né? Ele queria já que a mãe, filhão, lesse o livro do capeta, fazer o pacto do diabo lá com eles. Por quê? Porque o demônio, ele já viu uma oportunidade ali da mãe se tornar uma bruxa, né? Ele fazer, vamos transformar a mãe aí em bruxa. Só que a mãe não, a mãe preferiu pegar o bebê e amamentar. Falou, não, mas espera aí um pouquinho, que eu vou dar um leitinho aqui pro menino, o menino tá com fome. E enquanto ela tava pegando o bebê pra dar leite pra ele, o que tava acontecendo? Uns barulhos lá no celeiro onde as crianças estavam trancadas, começa a acontecer lá. E aí os dois gêmeos, né, eles pegam e falam assim, quem tá aí e tal, né? Aí eles dão a filmadinha assim, né? A filmadinha, eles pegam a luzinha assim, o filmado é bom. Eles pegam a luzinha assim e jogam, velho. Só tá a bruxa lá comendo as tripas da cabra lá. E ela olha assim pra eles e fala, yeah! Ela dá uma risada de bruxa. Eu pensei que ia ser um puta jumpscare. E eu tava assistindo essa merda à noite. Aí na hora eu já fiquei meio, ai caramba, deixa eu até. Ah não, a bruxa vira e dá uma risada assim, né? Uma risada de bruxa que é muito boa. E aí eles cortam de novo pra mãe. E aí só mostra a mãe lá, tipo, com os tetas pra fora assim, né? Achando que tá dando de amamentar. Quando na verdade ela tá sendo bicada pelo corvo, né? O corvo tá bicando ela. Eu achei essa cena aí muito pesada, velho. Porque, né, tipo, a mãe lá, toda sem esperança, já perdeu tudo, já tá triste, né? E o corvo lá bicando lá ela, entendeu? Comendo lá os biquinhos dos peitinhos dela lá, dando uma saboreada lá. Essa cena é pesada, velho, entendeu? É uma coisa assim triste, uma coisa ruim que dá em você. Pelo menos eu fiquei com isso. Porque é ruim de ver aquela cena, entendeu? E aí a bruxa lá no celeiro com as crianças e a mãe lá com o corvo comendo as tetinhas dela. E aí beleza. Aí o que acontece? Corta pro outro dia, né? O pai lá, bosta, não viu nada disso. Aí o pai acorda lá, tal, sai da casa. Aí ele só... Essa parte é muito boa, que ele faz as necessidades dele, faz tudo direitinho. Ele olha pro celeiro e fala, pô, aquilo lá não tava daquele jeito não, hein. Aí ele vê a Thomasin lá, meio que fraca assim no chão, olhando pra ele como se tivesse apanhado e tal. Ele olha a Thomasin e fala, Thomasin, pô, legal, né, tal. Aí só vem o bode, pô, dá uma chifrada no meio do bucho do homem, cara. Uma chifrada daquelas, velho. Ele bate nos troncos assim, ele pega e fala, ele tenta pegar o machado ainda pra se defender do bode. Mas ele fala, mano, eu não vou ganhar, cara, né? Eu não vou conseguir ganhar. E na outra noite, né, o pai já tinha se confessado, falado que ele tinha sido orgulhoso. Aí ele pegou e falou, eu sou orgulhoso, tal, fui orgulhoso, Deus me perdoa, tal. E ele pega e fala, mano, não tem o que fazer, o bode tá forte. Ele já tinha levado uma chifrada, cara, letal, ele não ia sobreviver àquilo. O chifre entrou todo no bucho dele, bem no cantinho do bucho, sabe? Onde o Bolsonaro levou a facada. Então, ele já tinha levado ali, cara. Ele falou, mano, acabou, velho. É o fim da linha pra mim. Ele larga o machado, o bode vê que ele larga o machado.
Aí ele pega e fala Jesus Cristo, não sei o que. O bode vai lá, dá outra chifrada nele, ele bate nos troncos. E aí os troncos caem tudo em cima dele. Os troncos lá que ele ficava cortando pra fazer lenha, cai tudo em cima dele. E aí ele morre. E a turma assim, então assim dá um grito, Jesus Cristo, me ajuda. Começa a chorar pra caramba. Aí a turma assim vai lá, ela sai andando assim, ela meio que fica sem rumo nenhum. Aí já vem a mãe. A mãe perde todo o espetáculo, né? A mãe chega lá, já tinha perdido tudo. Aí a mãe começa a falar, ai, então você que é essa serva de Satã, não sei o que, você que... Ah, lembrando, adendo, o gêmeo já não tava mais lá, viu? O gêmeo já tinha ido pro outro canto. E a Thomasin tava toda cheia de sangue no corpo, né? Caso da outra noite. Você que é essa serva do diabo, serva de Satã, né? Você não sei o que. Não, ela não tava cheia de sangue, ela tava normal ainda. Eu falei merda, esqueça esse detalhe do sangue. Aí a mãe começa a acusar a Thomasin. A mãe monta em cima dela, começa a tentar enforcar ela, esganar ela. Aí a Thomasin, para mãe, ah mãe, não, chorando lá. Aí ela pega uma faca e chá na cara da mãe. Aí corta, assim, faz um cortezão assim na cara da mãe. Aí o sangue começa a sair, o fervilhão de sangue na cara da menina. A menina, quanto sangue, pá. Aí a mãe mesmo assim continua enforcando ela, que a mãe tá viva ainda. Ela, para mãe, para de me enforcar, mãe, ai. aí a Thomasin puta de vez, assim, dá uma facada final na mãe. No meio do pescoço da velha. E cai dura no chão. Cai em cima dela, na verdade. Aí a Thomasin fica lá chorando. Pensa, pô, eu ainda tô viva, velho. Eu não morri ainda. Tá, ela tira a mãe de cima dela. Vai lá com o que restou de força dela. Deita na mesa e vai dormir. Literalmente isso. Aí passa, né? Quando a Thomasin acorda, já tá de noite. Ela fala, mano, o que eu vou fazer, entendeu? Eu tô aqui. Minha família toda foi pro saco. Só tem eu vivo aqui. Eu tô toda ensanguentada por causa da minha mãe, do sangue da minha mãe. Não tenho o que fazer, entendeu? Eu tô acabada. Tô nas últimas mesmo. Aí ela pega e lembra do Black Phillip, né? Fala, as crianças lá falaram com o Black Phillip, então eu vou lá falar com o Black Phillip. Ela chega lá, né? O Black Phillip sentadinho lá de boa, o bode, né? Ela chega aí, Black Phillip. Você é o diabo mesmo? Você mexe com coisa ruim mesmo ou você é só causeiro? Aí o Black Phillip ficou olhando assim pra ela. Aí a Thomasin ficou olhando pro Black Phillip. Aí o Black Phillip ficou olhando assim pra ela. Aí a Thomasin ficou olhando assim pro Black Phillip. Aí a Thomasin pega e fala, vou embora, vai tomar no rabo. Aí quando ela tá indo embora, o Black Phillip, Aí ela, opa, calma aí, deixa eu voltar então. Oi, Black Phillip, você tá bem? Aí o Black Phillip pega e fala assim, então, Thomasin, é o seguinte, entendeu? Você quer conversar comigo? Ela, eu tô aqui, eu perdi as coisas tudo, tal. Aí ele fala, tô na merda, tô nas últimas. Aí o filme mostra, né? O filme dá a entender que o Black Phillip se transforma num homem, né? E não é qualquer homem, ele se transforma num homem sedutor, né? Não é qualquer homem assim, não é um homem feio, bem vestido, uma roupa preta, uma roupa de cavaleiro assim, tal, bonita pra caramba. Aí ele se transforma e ele começa a falar com a Thomasin. Então, Thomasin, você tá na merda aí, você tá nas últimas, né? Então assim, eu tô na merda, tô nas últimas, sabe como é, né? Tomei um pau aí. Aí o Black Phillip pega e fala, então eu já sei o que eu vou fazer, ó, assina o livro aí. Essa parte é boa, que a Thomasin pega e fala, mas eu não sei escrever meu nome. Aí o Black Phillip pega e fala, de boa, meu, deixa que eu escrevo pra você e tal. Aí ele chega assim por trás dela, dá aquela opa, aí ela já fica, ai, que legal, tal, ai, que gostoso. Aí ele pega e fala, você quer viver deliciosamente? Aí ela fala, ai, quero sim, tal. E ele pega assim nas mãozinhas dela, ela assina lá o negócio. Aí beleza, o Black Phillip volta a ser o Black Phillip, fala, ó, só tira a roupa aí, beleza? Ah, tá bom, vou tirar, tirou a roupa e foi andando, né, seguindo o Black Phillip pro fundo da floresta, né? Ela foi se adentrando, né, no final da floresta. Aí a Thomasin pega, ela chega lá num culto, né, num lugar onde tá tendo uns festejos assim meio estranhos. Aí ela pega e fala, nossa, que legal, né? Deixa eu chegar pra lá, deixa eu ir. Vai andando. Chega lá, as bruxas tá cantando umas músicas lá, tá cantando assim.
Tá as bruxas lá cantando, não sei o que, best man go, deixa eu. Aí todo mundo, dando risada lá, cantando coisa de bruxa. Aí a Thomasin chega lá no meio e as bruxas começam a levitar. Dá aquela levitada lá, as bruxas todas satânicas lá, levitando. Aí a Thomasin fica olhando assim, aí a Thomasin começa a levitar também. E ela começa a dar risada. E aí termina o filme assim, a Thomasin no topo do mundo, assim, no meio de um monte de árvore. Puf, aí termina o filme. E esse foi o filme da bruxa. Eu fiquei, eu acho que meia hora explicando. Cara, eu acho que o ouvinte não vai gostar disso, mas tudo bem. E agora eu vou finalmente falar, né, cara, o que eu entendi desse filme, né, o que eu achei desse filme. Primeiro eu vou falar as pessoas do filme que eu acho que foram pro céu. É porque eu queria falar isso. O pai eu acho que foi pro céu. Apesar dele ser puritano, né, não sei o que. Os ouvintes católicos vão dizer que não, mas eu acho que ele foi pro céu. Porque ele foi uma boa pessoa, né. No final ele se arrependeu com Deus. Então eu acho que ele foi pro céu. O Caleb eu acho que foi pro céu também. Não, o Caleb foi pro inferno. Caleb, você foi... Sabe por quê? Porque ele se deixou ser seduzido pela bruxa, entendeu? Se ele fosse embora dali, a bruxa não ia atrás dele, mas ele se deixou ser seduzido. Então ele foi pro inferno. A mãe foi pro inferno também, porque ela, no final da vida, ela tentou atentar contra a vida da própria filha. A Thomasin, eu não preciso nem dizer pra onde foi, né? Fez o pacto com o bicho e virou bruxa, não preciso nem dizer pra onde foi. O Samuel foi pro céu. E os gêmeos, cara, os gêmeos também não dá pra saber pra onde foi não, porque esse cara vai causando lá com o Black Phillip. E bom, agora que eu falei isso, vamos falar de verdade o que o filme quer falar, né? Bom, os cults cinéfilos, né? Os cults cinéfilos, os caras que né, ficam putos quando a gente faz essa análise mais engraçada do filme, eles pegam e falam assim, que não... que o filme na verdade mostra como que era a vida dessas pessoas com o medo. O medo tomou conta da vida dessas pessoas, entendeu? E é por isso que essas coisas todas aconteceram no medo, tal, entendeu? O medo. Só que não, gente. A realidade é que eram as bruxas mesmo, servas de Satã, né? As bruxas demoníacas que atentaram a família no meio do nada, né? A família perdida na floresta, né? Distanciada do grupo. Então, o filme mostra como a família foi levada, né, pelos próprios pecados a fazer coisas horríveis uns com os outros, né? E também com a influência diabólica que estavam acontecendo ali naquele solo. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não contei, mas chega uma hora lá que a Thomasin vê um ovo, e o ovo da galinha, ele tá galado assim, mas tá com sangue, velho. O pintinho ali tá cheio de sangue. E depois a Thomasin vai tirar leite da cabra e sai sangue também. Isso só mostra como aquela terra era uma terra amaldiçoada, era uma terra onde o mal estava habitando. Essa família, ela foi tentada, o mal tomou conta dessa família, né? Eles estavam longe da presença de Deus ali, né? E a cada vez mais eles se afastavam, ou por próprio orgulho, ou sei lá, por causa de tentação sexual, que foi o caso do irmão. Eles foram se afastando da presença de Deus e cada vez mais eles foram ficando, né, vulneráveis àquele mal que era poderoso naquela região. Tanto é que no começo do filme, né, a bruxa já chega lá levando o bebê, né? Então eles já estavam submissos ao mal desde o começo, né? E aí também o filme mostra uma coisa muito interessante, né, que é a transformação da Thomasin em bruxa, né? No final lá ela vira bruxa. Isso, ouvintes, não é muito incomum de acontecer não, viu? Até uns tempos atrás, principalmente nos Estados Unidos, o que acontecia? O pessoal ia pras florestas, fazia uma zoeirinha aí, entendeu? Somente esse pessoal de alta classe, e muitos deles, assim, vendiam alma pro diabo. Só de zoeira eu vou vender alma pro diabo, né? Vou fazer uma zoeira aqui, vamos, deixa eu vender alma pro diabo, deixa, entendeu? Então isso acontece, cara, muito. E até os dias atuais, tem um pessoal aí, se você olhar bem, um pessoal jovem aí que faz muito sucesso, que, pô, esse pessoal aí talvez tenha vendido alma pro diabo, entendeu? Tem uns que gostam de falar, cara, tem uns que até admitem que venderam alma pro diabo. Então o filme só mostra todo esse processo aí que a Thomasin passou, né, que deixou ela tentada a vender a alma pro diabo. E o ouvinte pode falar, mas ela não tinha opção, ela tava largada lá no meio do nada, toda suja de sangue, do sangue da mãe que pingou nela. Como que ela ia escapar dessa? Bom, eu Super Bra, né? A diferença de uma pessoa que tem o QI elevado, né? No lugar da Thomasin, cara é besta, né? No lugar da Thomasin, eu ia pegar e falar, ó, minha mãe aí, ó, tá vendo minha mãe? Possuída pelo Satã, entendeu? Ela e o bode.
Aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela tentou me matar. Ela já tinha matado os meus 3 irmãos. E ela tentou me matar, mas eu consegui matar ela. E o meu pai, o bode matou. O bode é o diabo. Todo mundo ia acreditar nela, cara. Eu acho, pelo menos. Mas eu tentaria colocar a culpa da minha mãe de alguma forma. Ah, é errado? É errado. Mentir é errado, cara. Mas se ela não mentisse, ela ia ser morta, né? Então é melhor você mentir aí e sair inteira, depois pedir perdão pra Deus, do que morrer. Ou sei lá, ou conta a verdade, né? Vai que dá certo. E aí, né, ouvintes, a Thomasin vendeu a alma dela pro próprio Camunhão. E o diabão lá ficou todo feliz. O diabo que aparece na figura do coelho, né, que isso aí é meio estranho, né? Geralmente o diabo aparece na figura de uma coisa assim amedrontadora, mas não. Você pode perceber que nesse filme eles fazem uma coisa muito engraçada, que é sempre colocar o diabo na figura de um animal que não é muito assim o animal predador. Geralmente um bode, cara, o bode é bravo, o bode dá chifrada em você e te mata, mas vamos ser sinceros, né? O homem contra bode, o homem tem mais chance de ganhar. É a mesma coisa o coelho, então. O coelho quem dirá, né? Esse coelho você quebra o pescoço dele aí com as próprias mãos. Então, o diabo ele sempre aparece na figura da presa, né? Daquela coisa indefesa. Mas que no fundo, né? Se você olhar bem no fundo dos olhos, tanto é que o filme vive fazendo isso, você vê que há maldade ali. Você vê que tem algo muito mais perigoso do que o pior dos predadores ali naquela criatura. Então o diretor aí mandou bem nessa também. Ele conseguiu expressar muito bem o que seria o diabo. E também as bruxas, né? As bruxas, quando elas aparecem assim na forma natural delas, elas são velhas, são estranhas, né? São todas nojentas, né? Só que depois, no final do filme, também na parte da cabana, elas estão novas. Na parte da cabana, a gente sabe que a bruxa que é aquela lá é a que passou o sangue do Samuel, do bebezinho no corpo. Por isso que ela rejuvenesceu, apesar que a mão dela ainda tá meio merda. E no final do filme, quando a Thomasin tá chegando lá no meio das bruxas, se você prestar bem atenção, ouvinte, e eu fiz questão de prestar atenção nisso, as mulheres peladonas lá, lógico que eu vou prestar atenção. Mas sério, falando sério agora, se você prestar bastante atenção, você vai reparar uma coisa, elas estão todas novas, né? E todas as bruxas que aparecem no filme são velhas. A minha intuição é a seguinte: aquelas bruxas ficaram novas e bonitas daquele jeito, pelo menos com um corpo melhor, daquele jeito, porque o sangue que elas passaram nelas, e bastante sangue, é o sangue dos gêmeos. Ou seja, os gêmeos também foram pro saco, viraram patê. E aí as bruxas estão jovens e bonitas ali por causa que elas passaram o sangue dos gêmeos no próprio corpo delas. Então ali também fazendo, sei lá, oferecendo um sacrifício ao anticristo, sei lá o que é o diabo, ao satanás, ao coisa ruim, tudo isso, né? Então elas estão fazendo um sacrifício ali. A Thomasin chega lá no meio, vai no embalo e pronto. Ela deixa tudo consumado, né? A transformação dela em bruxa. Ela já não é mais aquela menininha inocente, porque a partir dali, daquele instante, ela vai flutuar nas florestas enquanto ela canta serenatas de amor ao anticristo, né? Então termina o filme de uma forma bem pesada, né? O cálice também, né? O cálice de prata, né? Que a mãe fica puta com a filha, também mostra um pouco do amor à mãe aos objetos materiais, né? Ou seja, a mãe tá apaixonada por algo que é material, algo que não vai durar muito, né? Ao invés de dar amor pra filha, né? Ela sai acusando a filha de ter feito algo que ela não fez, e ela dá um amor desnecessário a um objeto material. Tanto é que no próprio sonho dela, o cálice reaparece como se fosse algo que ela estimasse tanto quanto os filhos, né? Então olha só que pesado também, né? É um dos pecados da mãe, né? E o pai, o pecado dele é orgulho, né? O que seria o pior dos pecados, né? O orgulho é aquele pecado que leva a gente a fazer coisas horrorosas por nós mesmos, né? E o pai é a prova viva disso. Ele fez coisas horrorosas por ele mesmo. Ele tá lá na floresta, ele tá passando por todo aquele perrengue porque ele é orgulhoso. Ele não admite que aquele lugar é perigoso e danoso para a família dele. Ele tá dando longos passos ao precipício, quando ele poderia dar apenas alguns passos de volta para a vila e salvar a vida dos familiares que ainda lhe restam. Mas não, ele foi tomado pelo orgulho, e o orgulho dele levou ele ao fracasso, né? à falha, à morte, né? Tanto é que ele se arrepende no final, mas quando ele se arrepende já é tarde demais para desfazer o que ele tinha feito. A família já estava nas mãos do diabo, nas mãos do anticristo, né? Anticristo não, anticristo é outra coisa, mas na mão do diabo. Então tem tudo isso, né? E é isso aí, ouvintes. Eu acho que
puta, eu falei demais. Eu não esperava que ia demorar tanto assim pra falar de um filme, mas tá aí. Não se preocupem, vai ter vídeo na segunda também. Mas eu queria falar desse filme, trazer aqui pro canal do Caverna. E é isso aí, ouvintes. Um grande abraço e um beijão. E é isso aí. Tchau, tchau.